E voltamos a falar de Rússia, mais especificamente sobre as suspeitas sobre o presidente do país, Vladimir Putin, com relação à morte do principal opositor em uma cadeia no Ártico. O Jornal da Manhã recebe agora o professor, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Seja muito bem-vindo. Professor, já começando aí, qual a importância do pronunciamento, de grandes líderes e autoridades nesses casos como este, por exemplo, da morte deste opositor, mas vários outros também já morreram em circunstâncias bem suspeitas lá na Rússia? Bom dia, Elisângela. Bom dia, Brau. Bom dia. Bom dia ao assinante da Jovem Pan. Prazer estar aqui. É importante a declaração dos líderes internacionais para mais um caso estranho na Rússia com relação à oposição a Vladimir Putin. Lembrando que Vladimir Putin é o líder mais longevo, além de Stalin, que ganha de Putin na manutenção no poder, e os imperadores do período do Império Russo, né? Ele só perde para Stalin pós período imperial russo. Então, desde 2000 ele está no poder, substituindo Boris Yeltsin, que tinha substituído Gorbachev. Então, é muito difícil você falar em democracia onde você não tem alternância no poder. É claro que as políticas públicas de um determinado país precisam funcionar, e é até interessante, como no caso do Brasil, que você tenha a reeleição para você ter pelo menos 8 anos de administração de políticas públicas. Mas também é muito importante para a democracia, é um dos fatores da democracia, que haja alternância no poder, que haja competição no poder. E para isso você precisa ter uma oposição organizada. A morte de mais este líder da oposição na Rússia mostra que Putin não trabalha, não opera com oposição. Ele tem muito receio, ele e o seu grupo político, não é só Putin, viu? É uma estrutura política que vem desde a época da União Soviética. Inclusive, Putin foi um dos chefes da KGB e também do FSB, que é o serviço secreto que substitui a KGB. Depois ele foi para o campo da eleição, disputou eleições, ele sempre disputa eleições, mas ele sempre troca. Ou ele é primeiro-ministro e o Medvedev, que é o aliado, é presidente, ou ele é presidente e o Medvedev é primeiro-ministro. Isso não é alternância no poder. É o mesmo no grupo no poder há 24 anos, desde a passagem do século passado para este século, no ano 2000. Então, tudo isso é muito estranho. Me impressiona como as pessoas caem das janelas na Rússia, principalmente as lideranças, né? Como elas caem da janela como se houvesse uma coincidência em se cair da janela na Rússia. É algo inacreditável. Ô professor, e como é que funciona a partir de agora? Tem investigação de órgãos independentes, não ligados ao regime Putin? Será que essa morte do Alexei Navalny vai ser esclarecida devidamente? Ou é ingenuidade pensar nisso, professor? Brau, seria o correto, mas é muito difícil. Há soberania, né? A soberania do governo e do Estado russo com relação às questões internas na Rússia, né? Ainda mais a Rússia num período de guerra com a Ucrânia. Putin vai alegar toda e qualquer situação como uma situação contra o interesse russo. Então, não deve haver uma investigação independente que possa ser levada adiante. É claro que os órgãos internacionais, as lideranças, e por isso foi importante o depoimento dos líderes sobre a morte do líder da oposição na Rússia, mas acho muito difícil, não há soberania adjetivada. A soberania é a soberania. E Putin vai alegar a soberania do Estado russo para ele mesmo organizar uma investigação do que ocorreu. E ele já tem uma resposta. Houve um mal súbito e a liderança russa, a liderança da oposição russa acabou morrendo deste mal súbito. Mas é muito estranho, porque outras lideranças, como eu falei aqui, já morreram também de maneira muito suspeita na Rússia. O Putin e seu grupo não trabalham bem, como eu falei, com a oposição. Isso é uma das maneiras de você identificar a democracia, é quando há alternância, quando há oposição, quando há liberdade de imprensa, quando há possibilidade de troca no poder. Isso não ocorre na Rússia há muito tempo. Vamos chamar agora o Zé Maria Trindade. Zé, sua pergunta? Pois é, professor José, é isso mesmo. A democracia tem várias características, entre elas a eleição, mas não é só a eleição.
O que eu observo aí é que o Putin está prevendo uma guerra daqui a 10 anos, né? Uma guerra muito maior. Há sinais de que ele se prepara para isso e também sinais claros de que ele tem um poder bélico maior e mais poderoso do que está expressando contra a Ucrânia, mas ele está cercado. A minha preocupação não é preocupação, mas atenção, é sobre a possibilidade de prisão dele se ele sair da Rússia, né? O mundo está cercando o Putin. Mas parece, Zé Maria, é um prazer falar com você novamente, parece que ele não gosta de sair da Rússia. Ele vive muito no ambiente interno. Ele é uma típica liderança solitária e muito ligada ao ambiente interno. Ele trabalha muito bem com o setor conservador da Rússia, que sempre vota no processo eleitoral no grupo de Putin. Ele trabalha bem com a classe média, agora com a guerra. Apesar dos jovens se posicionarem contra, os mais adultos apoiam a guerra, porque quando você está em guerra, você consegue usar o palanque externo, a guerra, a seu favor. Eu não vejo Putin saindo muito da Rússia. Se sair, ele pode até ser coagido de alguma maneira pela Interpol, se um processo judicial for iniciado com relação aos assassinatos da oposição, dos líderes da oposição na Rússia. Mas você falou algo muito importante. Dentre outras coisas que você falou, Zé Maria, Putin e o Estado russo estão se preparando, sim, para conflitos bélicos de um outro tamanho mais à frente, por mais que a guerra com a Ucrânia seja muito grave. Quais seriam esses conflitos? Seriam, pelo menos, ligados a um posicionamento de China e Estados Unidos com relação ao Mar do Sul da China. Se houver algo entre China e Estados Unidos com relação a Taiwan, principalmente no Mar do Sul da China, a Rússia vai ter que tomar uma posição. E a posição será favorável à China, até porque a China agora, desde o início da guerra na Ucrânia, vem apoiando, pelo menos na perspectiva econômica e indiretamente na perspectiva militar, vem apoiando o governo russo. Então a Rússia não está mostrando na guerra da Ucrânia, e por isso que a guerra talvez demore tanto, seja um dos motivos, não está mostrando toda a sua força com relação à Ucrânia. A informação que a gente tem é que a Rússia tem 10 vezes mais a força da Ucrânia comparativamente em meios militares e recursos militares. Então, Putin está se preparando. E outra coisa, Zé Maria, bem colocado por você, Putin está se aproveitando de um cenário internacional muito fragmentado e com as responsabilidades de cada país não muito claras. Por exemplo, se Trump vencer as eleições em 24, este ano, Trump vai ter novamente uma postura um pouco mais isolacionista do que teria um republicano tradicional. E isso interessa a Putin. Interessa a Putin que os estados se preocupem mais com política interna do que com política internacional. E aí ele pode desenvolver o projeto geopolítico e geoestratégico e geoeconômico, principalmente, de voltar a controlar toda a parte leste do continente europeu, né? Eu não sei qual vai ser o próximo país que ele vai projetar poder. Alguns acham que é a Moldávia, porque parte da Moldávia é de maioria russa. Então ele vai se aproveitar deste discurso, para mais uma vez projetar poder. A Moldávia fica ali, logo próximo da Crimeia, ao lado esquerdo de quem olha o mapa de frente. Então Putin ele tem uma estratégia, ele é um líder relativamente novo, cuida muito bem da saúde, né? Muito solitário, mas muito assessorado nessa questão da manutenção do seu poder, e ele deve continuar por algum tempo, na minha opinião, junto ao seu grupo político, fazendo aquilo que ele bem entender naquela região da Europa. Não vamos esquecer que a Rússia fica no continente euroasiático, que dá para Putin também, Zé Maria, algo interessante do ponto de vista estratégico, porque ele projeta poder e interdependência complexa com a Europa e, ao mesmo tempo, ele recebe o apoio da China se algo mais grave ocorrer no sistema internacional, e vice-versa. Professor, e claro que é sempre difícil analisar um país num contexto como o da Rússia, né? Numa ditadura, num regime de opressão, há muita distorção, há uma dificuldade de acesso às informações, mas queria saber do senhor qual é o grau de adesão hoje da população russa ao regime do Vladimir Putin. Dá para dizer que ele é um líder popular, ele é respaldado nas suas ações pela população russa? Qual é o cenário interno hoje no país, professor? Brau, a Rússia é um país muito conservador e onde a igreja cristã ortodoxa tem um papel preponderante. A Rússia é, dentro de uma análise civilizatória, um dos únicos países que é considerado um país cristão ortodoxo. Lá o cristianismo tem toda uma dinâmica, tem toda uma simbologia muito própria.
na Rússia e nos países eslavos ao redor, né? E isso ajuda muito Putin, porque o conservadorismo prepondera nesse sentido. E aí Putin se utiliza da religião, dessa visão ortodoxa do cristianismo, para, por exemplo, dizer que vai manter uma ordem moral na Rússia. É um dos países que tem uma agenda talvez a mais homofóbica que nós podemos perceber, um dos mais homofóbicos no sistema internacional. Então, é um país que cerceia liberdades individuais, questiona a modernidade dos processos humanos. Então, ele se utiliza muito do fator da interpretação radical da religião na Rússia e também ele se utiliza dos benefícios que ele próprio distribui a partir das empresas, Brown, que são empresas privadas, mas sempre com participação estatal, né? Sempre com uma ingerência estatal. Ele redistribui esses recursos econômicos e mantém apoio principalmente da classe média adulta da Rússia, né? Os jovens se posicionam contra sempre, como eu falei, porque percebem as barbaridades do regime Putin. Mas ele ainda tem apoio, vai vencer as próximas eleições, vai permanecer no poder com o seu grupo político. O que nós temos que pensar com relação a Putin é quem será o seu sucessor e qual será o perfil deste sucessor. Se seguirá este modelo KGB de Putin ou se será um líder mais aberto, progressista e que preze a democracia em todas as suas formas. A democracia tem várias formas, como Zé Maria falou, e tomara que um dia Putin seja substituído por um líder que compreenda mais o que é democracia. E, professor, as forças da Ucrânia, é uma informação importante agora, se retiraram de Avdiivka, na bacia de mineração do Donbás, diante de um cerco russo. A informação foi confirmada na madrugada deste sábado pelo comandante das tropas ucranianas na região, em mensagem de Telegram. Em nota, o militar esclarece que, desde outubro, os soldados resistiram em inferioridade numérica e material aos ataques russos contra a localidade, mas a situação se tornou especialmente crítica nos últimos dias. O recuo é a maior vitória simbólica das forças de Moscou desde o fracasso da contraofensiva de Kiev no verão passado. O que significa este momento agora diante do conflito? É um ponto positivo para o governo Putin no sentido da dinâmica da guerra, do resultado da guerra, né? Como o Donbás fica muito próximo da Rússia, é muito mais fácil para a Rússia, por exemplo, utilizar o seu vetor aéreo, a sua força aérea e bombardear a iniciativa de contra-ataque ucraniano do que os ucranianos entrarem na região que já está controlada pelo exército russo. Até porque você tem todo um problema logístico, a Ucrânia é muito grande. Então, esta vitória parcial nesta batalha específica do Donbás mostra que Putin tem ainda o controle desta região, do ponto de vista do Exército, da Força Aérea. A Marinha realmente não participa ativamente nesta ação no Donbás, a Marinha dá apoio pelo Mar Vermelho apenas, mas também mostra que os aliados da Ucrânia, principalmente os membros da OTAN, talvez estejam começando definitivamente a diminuir o apoio logístico e financeiro. Eu já falei isso aqui na Jovem Pan e vou falar novamente. Só haverá um resultado para a guerra Rússia e Ucrânia, que é me parece o mais possível, é a Ucrânia entregar realmente quase 20% do território para Putin. E Putin usa isso no discurso na hora que ele está no palanque, na política, no ambiente doméstico. E parte da população, como eu disse, principalmente os mais adultos da classe média e que recebem os benefícios do Estado russo de várias maneiras, gostam desse discurso da Rússia voltar a ser a grande Rússia, com um domínio sobre outros territórios que antes faziam parte, que eram autônomos, não na época da União Soviética, que se transformaram em territórios autônomos, em países e estados autônomos, mas que hoje cada vez mais estão sob uma influência fundamentada nos interesses de Moscou.